Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um panorama semanal. Nesse vídeo de estudos que eu faço aos sábados, ele tem como objetivo analisar o prazo semanal dos principais ativos da Bolsa de Valores. Entre eles, a gente analisa aqui o dólar, analisamos o Ibovespa, analisamos os principais papéis, as principais ações do Ibovespa, ouro, prata, petróleo Brent, petróleo WTI, SP500, Dow Jones, Nasdaq e os principais papéis do índice do SP500, tá? Assim a gente tem um panorama, uma visão completa do que está acontecendo tanto na bolsa brasileira quanto na bolsa americana, né? Sabendo que a bolsa de valores americana ela tem uma forte influência na bolsa brasileira, ok? O gráfico, a plataforma que a gente usa aqui é da Investing, é uma plataforma gratuita, né? Ela tem todos os ativos, né? Sejam criptomoedas, forex e etc. E os indicadores, a gente usa os gráficos de candlesticks, tá? As velas vermelhas são baixistas, as verdes são altistas. Toda vela vermelha indica que o preço caiu e toda vela verde o preço subiu. A média, essa linha vermelha, a média móvel aritmética de 8 períodos, a verde é de 20 períodos e esta amarela, laranja, é de 200 períodos. Todas as três são médias móveis aritméticas. Tá lembrando que existe diferença, né, entre aritmética, e exponencial e ponderada, tá? Eu falo isso nesse meu curso Fundamentos de Análise Técnica, que eu vou falar sobre a promoção de carnaval. Eu falo isso nesse curso, inclusive nesta aula aqui, ó, que é gratuita, de 31 minutos. Você nem precisa de adquirir o curso, você consegue acessar essa aula gratuitamente. E eu falo aí sobre, né, a formação dos gráficos, etc. Então essas são as três médias móveis que eu utilizo. Este que é um indicador chamado MACD, é um oscilador financeiro, tá? E ele é o seguinte, ele tem um eixo zero, ele tem um histograma e tem as médias móveis. Do eixo para cima, a formação do histograma quer dizer que o mercado está altista, o ativo está altista. Do eixo zero para baixo, a formação do histograma indica que está baixista, tá? E todos, como eu disse, no prazo semanal, ok? Então vamos começar pelo dólar. O dólar ele está numa grande região de consolidação, tá? As médias, você pode ver que os preços eles estão ora indo abaixo, ora acima da média móvel de 20 períodos, né? A média de 8 mais curta fica oscilando, né? Seja para baixo, seja para cima. As médias se encontraram novamente. Essa semana formou um leve candle baixista, um doji, é um candle de dúvida, tá? E reflete incerteza, que é o que está acontecendo já aí há alguns meses, né? O dólar ele entrou dentro da faixa, essa faixa aqui de consolidação, já em maio do ano passado, maio de 2020, e aí dentro de um range ele vem oscilando, ele não, né, sendo assim, ele não está em movimento de alta e nem está em movimento de baixa, tá? Ele está oscilando, seja para cima, seja para baixo, e nessa oscilação ele está sem tendência, tá? A tendência de alta se dá, obviamente, quando os preços sobem, a de baixa quando os preços caem, e quando ele anda lateralmente, ele forma o que a gente chama na literatura de consolidação, e ele está tecnicamente sem tendência. Ou seja, quando isso ocorre, não é possível fazer nenhuma projeção futura do preço. Não é possível eu dizer para você que o preço vai subir acima de R$6 ou vai cair aqui, ó, abaixo de R$4,80. Não tem como. Tá? Não tem como. As médias, por exemplo, a média mais curta, a de 8, ela está abaixo da média de 20. Isso não quer dizer nada. Tá? Ela já esteve e agora ela está encontrando de novo com a média, já esteve aqui também,
Então, não quer dizer nada. Enquanto estiver dentro dessa região de consolidação, nada a fazer, tá? E o preço, ele tem que formar a seguinte dinâmica. Se ele vai subir, por exemplo, ele rompe, tá, a região de consolidação, ele faz o que a literatura chama de pullback, tá, que ele vai até a região rompida para voltar a subir. E é aqui, nesta perna, que ele volta a subir, que você entra comprado. Se ele for cair, ele faz a mesma dinâmica. Ele rompe, ele tem que fazer um pullback. Neste caso, o pullback se dá com o preço subindo até a região que foi rompida, para ele voltar a cair. E é aqui, nessa perna, nessa segunda perna, que você entra vendido, tá? Então você nunca entra comprado logo na iminência do rompimento e nem entra vendido logo na iminência do rompimento para baixo. Não entra. Você sempre espera o pullback. Sempre espera o pullback. E aí, você entra aqui, no caso da compra, e você entra aqui no caso da venda. É nessas regiões. Você tem que esperar esse movimento aqui. Porque aqui, quando ele faz esse movimento, ele faz o pivô. Isso daqui é chamado pivô de alta. E aqui é o pivô de baixa, tá? Aí, no entanto, aqui, ó, ele faz um topo mais alto, um fundo mais alto que o fundo anterior. Porque ele tem que fazer um fundo aqui e ele sobe. Aqui, no caso, na tendência de baixa, ele forma um fundo mais baixo, um topo mais baixo que o topo anterior. E aí ele rompe o fundo caindo, tá? E dando a sequência à tendência de baixa. Essas são as duas leituras. Então você pode ver que este é o gráfico semanal do dólar, que até ele fazer ambos os movimentos, seja para onde ele for, vai demorar um pouco, tá? Você pode ver que ele está longe, né, de romper acima, tanto de romper também abaixo, tá? Então, toda vez que eu mostrar aqui uma consolidação e o mercado mundial, o mercado financeiro mundial, ele está em consolidação. O mercado mundial está em incerteza, tá? Bolsa americana, bolsa brasileira, tá tudo com incerteza. Então, quando eu falo assim, ó, ele está em lateralização, eu formo aqui, ó, eu aplico esse retângulo, saiba que esse é o movimento, esses são os movimentos esperados, tá? Você tem que primeiro esperar o preço, o mercado levar o preço para romper alguma das duas regiões, mas mesmo assim você espera o pullback e o retorno à tendência, tá? Ele tem que cair e subir. E ele tem que, no caso de cair, ele tem que subir um pouco e cair. Se ele não subir, que não bater aqui, ele voltar a entrar, voltou para consolidação. Se ele cai, mas ele não volta a subir, ele entra aqui para dentro do retângulo, ele voltou para consolidação. Ele tem que novamente romper, fazer pullback e subir, tá? Isso aqui é um conhecimento técnico básico em análise gráfica, tá? Porque o pessoal fica colocando ordem, por exemplo, aqui, ó, de compra aqui, ó, na pedra, né, logo aqui, ó, R$6,01, e aí fica esperando a iminência do rompimento e entrar comprado. Não, ele vai ter esse pullback, porque naturalmente muitos que estão posicionados vão considerar aqui, ó, um preço bom para vender e vão sair fora, tá? Da mesma forma aqui embaixo, tá? Essa é a dinâmica do rompimento, e isso é o básico. O Ibovespa, ele está o preço ele fica numa região de consolidação não apenas quando as médias, né, ficam se cruzando, tá? Ele pode chegar no momento, igual por exemplo aqui, ó, o Ibovespa, ele subiu, ele para de subir, ele cai, mas ele não vai até a média, ele parou e agora volta a subir. Então aqui dentro ele está numa região de consolidação, tá? Aqui dentro ele está em consolidação. Aqui, ó. Ele tem que também romper ou acima ou para baixo. E aí também fazer pullback tanto acima quanto abaixo, tá?
Então o Ibovespa ele já está dentro do mesmo range há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semanas. Um pouco mais aí de 2 meses. Tá? Então o Ibovespa ele também está em movimento lateral. Embora ele possa estar acima da média de 20 períodos, que é a média referência aqui para tendência, né? Na tendência o preço sobe, o preço cai até a média e volta a subir, tá? Então ele não fez correção até a média de 20 períodos, ele está agora andando de lado. Ele formou um candle altista e essa semana ele formou um candle baixista. A gente espera que ele faça um candle altista rompendo, porque como eu disse no outro panorama semanal, que se ele não subir aqui, se mantiver no patamar em que ele se encontra, ele vai formar um topo mais baixo que o anterior. E aqui ele vai começar uma tendência de baixa, tá? Tudo isso eu falo no meu curso Fundamentos de Análise Técnica, que de R$ 69,90 durante mais 2 dias ele está por R$ 22,90. Já temos 46 alunos, 16 classificações, de 0 a 5 está 4,5, né? Tem vários, também tem depoimentos aqui, bastante depoimentos. Então assim, né, basta você entrar aí no link da bio do Instagram ou nos comentários no Twitter. No Twitter não, no Twitter, essa foi boa. Nos comentários no YouTube, tá? Aqui na descrição aqui no YouTube tem um link para você acessar o link do curso. Esse curso, ele faz parte do meu plano de assinatura, tá? O meu plano de assinatura de apenas R$ 49,90 por mês, ele tem esse curso um pouco maior. Eu ensino mais do que eu ensino aqui. Eu tirei porque é o seguinte, muita gente não conhece o meu trabalho, né? Aí, para entrar, pagar R$ 49,90 por mês, ter acesso, né? Embora sejam muitos conteúdos, muitas pesquisas, muitos estudos, às vezes a pessoa não conhece, né? O meu trabalho. Então assim, aí a pessoa fica com dúvida. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi tirar daqui de dentro esse curso Fundamentos de Análise Técnica, sem o ensino dos setups nem nada. Eu peguei todo o básico essencial, tá? São 8 aulas, mais de 4 horas aí, em que eu falo o básico. Porque as pessoas, eu estava recebendo muita gente que não sabia ler os gráficos nem nada. Então eu fiz um curso para abordar aí o básico de tudo. Então antes de você, né, ser lá o meu assinante, você pode com menos de R$30, com R$ 22,90, tá, fazer o meu curso e ver como eu ensino. Tá? Muita gente fez o meu curso aqui e acabou virando o meu assinante, tá? Então é uma forma das pessoas conhecerem de uma maneira muito mais barata, né, o meu trabalho educacional, né, a fim de ser o meu assinante, tá? E se você não sabe absolutamente nada sobre o mercado, nada, você não sabe nem o que é fundo imobiliário, o que é debênture, o que é nada, eu fiz um curso totalmente gratuito. Esse aqui não está em promoção nenhuma, ele é gratuito e vai continuar sendo. Tá? Também tem classificação de 4.5, já tenho aí, ó, 269 alunos. Eu lancei esse curso aqui, ó, em dezembro do ano passado, tem apenas 3 meses, tá? E já temos aí mais de 250 alunos, tá? E aqui eu falo tudo sobre os produtos de renda fixa, renda variável, os métodos de análise fundamentalista e técnica, tá? Tudo que é para você operar no mercado financeiro eu falo aqui, ok? Então, essa questão de topos e fundos, a identificação das tendências, tudo que eu explico aqui, tudo que eu falo aqui, aliás, né, eu explico aqui nesse curso, Fundamentos de Análise Técnica. Então, o Ibovespa está com incerteza. Então, nós vamos aí para os principais papéis. Petrobras. Petrobras caiu abaixo da média de 8 períodos, fez um doji, um candle de dúvida, tá? E aí é o seguinte, ele precisa reagir, tá? Porque aqui, ó, era para nesse candle ele ter reagido, ter rompido aqui em cima. Ele não fez. E aí ele está formando um topo mais baixo que o topo anterior. Isso aqui é o início de uma tendência de baixa. Mesmo que o preço esteja acima da média de 20 períodos, isso pode ser o início da tendência de baixa. Eu explico aqui no meu curso, tá? Esse aqui, ó, não é bom. O Petrobras tinha que ter vindo, deu uma respirada, beleza. Ele faz uma correção e voltar a subir. E essa volta
essa volta aqui do movimento de alta deveria ser ininterrupta, tá? Para a dinâmica que dá a tendência de alta, ela deveria ser. Essa queda aqui é normal, essa queda aqui, ó, tá dentro, né, do esperado. Inclusive, na verdade, era até maior, a gente esperava que caísse até na média de 20. A média verde aqui não caiu. Era normal que caia até mais e respeitasse a média e voltasse a subir. Ele parou no meio do caminho, mostrando força comprada, porque quem vai comprando acaba impedindo, né, o preço aqui de cair mais e volta a subir. Então isso aqui é sinal que muita gente estava comprando. Só que não deu continuidade, tá? Então assim, o volume de compra que acabou entrando aqui não foi considerável para levar o preço a novas altas, tá? E o MACD, que é o nosso indicador de volume financeiro, o nosso oscilador, aliás, ele chegou no ponto de exaustão em que as médias estão se encontrando. O histograma está altista, está deixando de ser altista. Você pode ver que as colunas do histograma elas vão diminuindo de tamanho até chegar no ponto zero e elas passam a ser formadas do zero para baixo, tá? Então Petrobras está entrando aqui, ó, no momento baixista, ok? Perdeu força aí o movimento de alta. Vale, mesmíssima coisa. MACD, mesmíssima coisa. Mesma coisa, mesma explicação anterior era para Vale. BBDC4 está mais baixista, ele está abaixo da média de 8 períodos, a média está inclinada para baixo, né? O MACD já está começando. Olha, você pode ver que o histograma formou já o primeiro, coluna aqui para baixo, tá? Então, sinal que o papel do Banco do Bradesco vai seguir em queda. Itube, que é o papel de Itaú, que é o papel que mais tem peso no Ibovespa, já rompeu abaixo da média de 20 períodos. Essa média aqui é a nossa referência para a tendência, e quando o preço ele cai abaixo da média de 20 períodos, ele passa a ser baixista, tá? Vamos esperar que ele cair mais, fazer uma correção e voltar a cair, dando início aí, dando a formação, né, a um pivô de baixa e dando aí ensejo à tendência de baixa. Sendo assim, o Ibovespa ele vai ser puxado para baixo, porque Itube é a ação que tem maior peso. Então, ou seja, o que acontece com esta ação é o que tem o maior reflexo no índice Ibovespa, que é o termômetro da Bolsa de Valores brasileira, tá? Itaúsa, que é as ações da holding do Itaú, que é dona do Itaú e de outras empresas, também está em queda, parou em cima da média de 20, mas o volume já está baixista e o MACD também está baixista, tá? Está em queda. Ambev também está baixista em queda, MACD também ficando baixista. B3 é o que mais está acima, mais afastado da média de 20, mas foi uma semana aí em queda. O MACD ele está oscilando, tá? Tecnicamente, B3 ela está em movimento lateral, tá? Em movimento lateral, e aí temos que esperar aí romper para algum dos lados. BBAS3, Banco do Brasil, já caiu abaixo aí da média de 20 períodos, tá? Então ele está baixista. Então, resumindo, essas são as principais ações do Ibovespa. O Ibovespa ele vai estar mais baixista do que altista. Isso quer dizer que as forças que estão puxando, vão puxar o Ibovespa para baixo e são maiores. O MACD ele está corretíssimo, tá? O Ibovespa está chegando num ponto de exaustão em que as médias estão se cruzando e está entrando numa tendência baixista, ok? Ouro, o ouro ele está dentro de uma região de consolidação, tá? Embora ele esteja aqui abaixo da média de 20 períodos, ele não deu continuidade à queda depois de ter formado esse fundo aqui. Ele subiu, voltou a cair, ou seja, ele está oscilando sem direção. Então o ouro está em movimento lateral. E o ouro ele é um grande termômetro da economia mundial, né? Quando a economia está ruim, o ouro geralmente sobe, tá? Então assim, quando ele está em movimento lateral, como ele está, isso reflete que a economia mundial está com uma grande incerteza. Então, uma grande incerteza por conta aí dos efeitos da pandemia e etc.
Prata está acima da média de 20, mas está dentro da região de consolidação. Vamos para ver se ele vai continuar em movimento de alta ou não. Não dá para fazer nenhuma suposição de movimentos futuros baseado nas informações que nós temos. Petróleo WTI está levemente altista, fazendo repiques na média de 8 períodos, tá? Mas o MACD ele está em histograma está reto, né? Você pode ver que as colunas são colunas pequenas, então perdeu muito o volume, e isso é perigoso, porque isso pode em algum momento refletir no preço, e os preços podem entrar numa iminente queda. Por isso que, se alguém está comprado em petróleo, precisa fazer o chamado stop barra. Aqui no curso eu ensino mais de meia hora, a aula são mais de 30 minutos, como usar os stops. E eu ensino a fazer o stop barra a barra. Petróleo Brent, mesma coisa, leve alta, com o adendo de que tem a média de 200 períodos logo acima. E é uma resistência muito forte. Para você que não sabe o que é resistência, eu falo aqui nesta terceira aula, suportes e resistências fixos e dinâmicos, tá? Mercado americano, o S&P 500, ele fez um repique na média de 8, mas ele perdeu força, tá? E você pode ver que o MACD, ele está com as médias aqui, ó, emboladas, tá? E esse movimento de alta aqui, ele é um movimento sem força, tá? Acaba que na balança, o movimento de alta, os comprados foram um pouco mais do que os vendidos, mas não foram numa quantidade suficiente para levar o índice americano a altas bem maiores. Então, o mercado americano, ele está em alta, mas ele perdeu muita força, está formando candles muito pequenos, tá? E isso aí reflete que os investidores não estão querendo pagar o preço que as ações estão se apresentando. O mercado está achando as ações sobrevalorizadas, ou seja, supervalorizadas, tá? E aí isso reflete no índice, porque o índice ele é uma cesta de ações. No caso do S&P 500 são 500 empresas, tá? E aí, de acordo com o comportamento dos preços dessas ações, esse índice ele vai se comportando, o preço dele vai se comportando, né? Então, assim, a gente chegou num ponto de exaustão aqui do índice do S&P 500, tá? E ele está fraco, né, sem fazer fortes movimentos de alta. No mercado americano ele está meio que se desaquecendo. O índice Dow Jones fez a correção na média de 20, também perdeu força mesmo diagnóstico do S&P 500. E Nasdaq também, embora seja o que está mais distante da média, porque Nasdaq, a composição dela são ações de tecnologia e são as ações que estão com um preço maior e que tem também a maior volatilidade, tá? Existem alguns analistas e economistas falando já de uma possível bolha no mercado americano. Facebook, ele está em movimento de consolidação, sem força. Amazon está no movimento de consolidação. Apple chegou a romper, mas adentrou para dentro do movimento de consolidação. Microsoft rompeu o movimento de consolidação e perdeu força. Agora é esperar cair, fazer um pullback até aqui, a região rompida, e voltar a subir, tá? Porque se ele também perde força e volta a cair aqui para dentro, não adiantou nada esse rompimento. Netflix também no movimento de consolidação. Google rompeu a região de consolidação e fez um doji, né? O MACD está alto. O Google é a ação que mais está puxando. Então vamos ver se vai continuar em movimento de alta ou se esse candle barra elefante não é um candle de exaustão, tá? Porque não é porque a gente vê um candle aqui, ó, uma oscilação financeira muito grande, o preço ele subiu muito na semana passada, quer dizer que ele continuará a subir. Isso pode ser o que é chamado de candle barra elefante, porque é maior do que todos os outros, de exaustão. A próxima semana vai nos dar uma orientação se é ou não. Se os preços vão se sustentar, subindo ou não. E Tesla está em movimento lateral, chegando agora na média de 8 períodos.
é uma das ações que mais estão com preço alto, tá? Resumindo, como a gente pode ver que a maioria das ações do mercado americano estão em consolidação, isso faz com que o SP500 também continue em consolidação. Ele está em consolidação, ele está aqui, ó, em consolidação, essa semana que ele havia rompido, tá? Ele estava aqui, ó, em consolidação, ele rompeu essa semana. Vamos ver se ele vai dar continuidade a esse movimento ou se vai voltar para dentro da região de consolidação. Pelo que a gente viu aqui nas principais ações, ele tem grandes chances de voltar para a região de consolidação, né? Na fritada dos ovos, como o ouro também está em movimento lateral, Ibovespa, do mercado brasileiro, está em movimento lateral, a gente pode fazer o diagnóstico que a economia mundial está com alto grau de incerteza. Ou seja, resumindo, os investidores, aqueles que estão com dinheiro, eles estão com receio de aplicar, de fazer investimento, de comprar as ações, porque eles não sabem se os efeitos da pandemia serão maiores ou se vão perdurar, né, a questão dos lockdowns, etc. E isso vai, logicamente, refletir no preço das ações. Então, para quem tem dinheiro, né, comprar agora pode ser uma atitude precipitada, porque eles podem esperar o preço cair para comprar, e quando o preço cai, o potencial de compra é maior, né? Se uma ação está a R$50 e de repente ela vai para 30, né? Se você tinha 50 mil reais e ia comprar 1.000, agora você pode comprar, né, bem mais de 1.000 ações aí, né? Então, assim, o preço, ele reflete, ele é um termômetro do mercado, da leitura que o mercado está fazendo. E os preços, eles estão mostrando que o mercado, né, os investidores não estão querendo pagar os preços que estão sendo apresentados, tá? O índice Ibovespa da Bolsa Brasileira, ele subiu bastante, né, rompeu aí o topo histórico, né, e agora ele já não tem mais fôlego para voltar a subir nos mesmos patamares que ele subiu. O que nós estamos vendo ao longo da semana é que está havendo uma oscilação, né, hora para cima, hora para baixo, e essa oscilação acaba que o preço ele sobe e depois ele cai o mesmo tanto que ele subiu, né, e se alguém comprou, acabou ficando no 0 a 0 ou está tendo um leve prejuízo, tá? Então, assim, em termos práticos, como as bolsas estão com um alto grau de incerteza, isso também isso nos dá um embasamento para que nós não venhamos comprar nada agora, tá? Porque você compra quando está em tendência de alta, tá? Se os mercados não estão em tendência de alta, eles chegaram nos preços muito altos, tá? Num período em que nós estamos enfrentando o que alguns economistas acreditam ser a maior crise que o mundo já passou, porque os efeitos da pandemia na economia, por exemplo, ele não é imediato, tá? A gente pode ver, por exemplo, que sai aí, ó, balanços, né, patrimoniais, os lucros das empresas de dezembro do ano passado, tá? Índices econômicos de dezembro, de janeiro. Então, muitos índices, tá? Muitos estudos aí são atrasados, tá? A empresa, ela fecha o seu caixa, né, analisa, faz o balanço lá das dívidas, etc e tal, e só depois que ela passou por aquele momento em que ela vai emitir, publicar as informações, tá? Então, a informação que nós estamos recebendo hoje, ela é de 1, 2, 3 meses para trás. Então, as empresas que hoje não estão tendo lucro, elas vão informar isso daqui a 2, 3 meses, tá? Por isso que o mercado está com muito receio. Porque quando sai o balanço empresarial, o balanço das empresas, e sai prejuízos astronômicos, isso é na hora, tá? Na hora, no dia que sai o balanço, às vezes sai até depois que o mercado está fechado, mas no outro dia já abre com gap de baixa o preço, tá? E os preços em queda, e porque muita gente acaba saindo daquela ação ali, tá? Então é bom você ter muito cuidado, tá? E ficar atento aos sinais,
né? Os gráficos, eles mostram, eles são um pedaço da percepção da realidade feita pelos investidores. E a gente pode ver que os investidores não estão vendo o mercado com bons olhos, ok? Então eu já falei sobre o curso, ele está em promoção, o link vai estar aí à disposição, fica à vontade para você fazer esse curso gratuito e ser o nosso assinante, porque vem novidade por aí, tá? E vem novidade muito boa para quem é assinante, ok? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que pregão agora apenas na quarta-feira, tá? Vai ser aí os próximos pregões. E se Deus quiser, sábado que vem nós estamos aqui novamente com o nosso panorama semanal. Um abraço a todos e até o próximo final de semana.